ansiedade. Ai, a ansiedade diminui muito. E mesmo que nem tem dias assim que a Luísa já... Agora tem sido mais raro, né? Mas dela entrar em crise, eu não uso ansiolítico com ela. Eu uso só o óleo. O óleo. Eu tenho um óleo mais forte só para esses momentos, que inclusive ele estragou, porque eu não precisei usar mais. Você não usou? Ele estragou mesmo. Ficou amargo, né? E o outro que eu uso no dia a dia. E agora eu estou fazendo um outro para quando ela está de TPM. Ah, é? Então, aqui também rola essas questões, assim, também, hormonais. Vários ciclos e várias fases, né? Vocês sabiam que... vai falar muito sobre isso, amiga. Podemos conversar. A minha cachorrinha, quando teve o tumor, ela já se foi. A médica dela indicou o uso do cannabis. E eu já estava assim procurando, né? Aqui na Bahia, onde logo comprar, enfim, mas não deu tempo, porque foi muito rápido, 3 meses. Que filha? E assim, né? Até para pet está sendo utilizado isso. Que ótimo saber que para ansiedade eu estava lendo alguma coisa que eu digo, olha, é aqui que eu me encontro. Todo mundo passa por isso, né, Rosana? Ainda mais num período que a gente vive tão instável, de retirada de direitos, de tantas ameaças, né, em relação à nossa saúde. É bem delicado isso. Acho que o nível de estresse aumenta muito. Muito, né? E a gente vive um ritmo muito acelerado de tudo nas nossas vidas. Eu, assim, desenvolvi ansiedade na pandemia. Foi o pico mesmo, assim, onde eu fiquei um momento muito... eu tinha muito medo de tudo, de perder as pessoas. E foi a partir dali que eu vi que minha ansiedade mesmo se desencadeou. Eu já vinha de um processo, né? Por uma relação tóxica. E aí, um ano antes da pandemia, eu já não convivia mais com essa pessoa. Aí, quando chegou na pandemia, desencadeou totalmente. Mas, enfim. É um período que a gente parou para olhar para a gente mesma, né? Com certeza. Foi aquela pausa que a gente precisava. Enfim. Já está 2 minutos para início do programa. Ângela, a gente costuma se audiodescrever. Você tem um link do programa para poder mandar para as pessoas? Mandei no seu privado agora. Aliás, mais cedo. Que é o link das rádios que transmite os links. Ângela, a gente pode fechar a câmera até para a transmissão ficar melhor, amiga? E aí, acho que falta 1 minuto para a gente entrar no ar. A Rosana faz a abertura e depois vai eu e você, amiga, até o final. E é só o som, não aparece, então volta. Não, imagem não. Tá. Eu tô vendo que você tá toda linda, né? Passou batom. O batomzinho eu passei mesmo, porque eu tô com a boca toda rachada, gente. Tem que passar, né, Luciana? Frio, amiga. Mas eu vou tirar um print aqui nosso, pode? Tira, amiga, por favor. Abre aí, Rô. Não é? Então, merece, amiga, merece. Descabelada. Boa noite, vamos assim começar o programa? Vamos, olha, você já entrou. Amiga, depois a gente tira, porque eu tô descabelada. E tá com a luz. Tirei. Parece que já teve a câmera para gente começar o programa. Pega ali um fio para mim, Karina, eu vou fechar. Não fala comigo, não. Frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. A partir de agora, a Web Rádio Inclusiva e rádios parceiras passam a apresentar Segura que lá vem elas. Todo sábado, das 19 às 20 horas, o melhor programa feminino do rádio. Segura que lá vem elas, já está no ar. Produção e apresentação, Rosana Lago e Luciana Trindade. Segura que lá vem elas.
Está no ar, Rosana? Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um programa Segura que Lá Vem Elas. Hoje com um episódio muito bacana e especial, a gente vai falar sobre a cannabis medicinal. Meu nome é Luciana Trindade, eu sou uma mulher com deficiência, tenho olhos e cabelos castanhos, pele branca, uso um óculos com uma armação quadrada na cor azul marinho. Estou falando aqui da cidade de São Paulo e é um prazer estar com vocês aqui mais um sábado, trazendo temas, atualizando sobre as informações das pessoas com deficiência no Brasil. Bem-vinda, Ângela. Hoje a nossa amiga Rosana Lago está um pouquinho dodói, né? A gripe pegou ela aí de jeito, então ela vai acompanhar a gente hoje aqui pelos bastidores e eu e a Ângela vamos tocando aqui o programa. Bem-vinda, Ângela. Prazer estar com você aqui, amiga. Oi, Luciana, olá a todos. Muito obrigada pelo convite, muita honra, você é uma pessoa muito querida, me sinto privilegiada por estar aqui, né? Eu também sou uma mulher com deficiência, embora num outro grau aí de funcionalidade, né? Eu estou dentro do espectro autista, eu sou branca, tenho os cabelos castanhos claros, né, compridos, estou com uma blusa verde de gola alta, né, e um casaquinho preto por cima. Estou aqui falando da cidade de Campinas. Está muito frio aqui, né? E estou cheia de expectativas para a gente ter um diálogo muito aberto e muito franco sobre a questão da cannabis, principalmente voltada para a saúde da pessoa com deficiência. E de nós mulheres também, né? Importantíssimo, né? Falar sobre saúde mental, sobre saúde, né? E o quanto a cannabis traz de benefício aí para as nossas vidas. Ângela, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sei que você tem um trabalho muito atuante, né, frente à defesa da cannabis, do óleo medicinal, e aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente chegar lá no tema da cannabis. Bom, eu sou fisioterapeuta, né, de formação, e eu atendia pessoas na parte de neurologia, né, quando eu engravidei da minha filha, e já na gestação eu recebi a notícia de que algo, né, sairia ali do controle com o nascimento dela, mas nós não sabíamos o que viria, né. Eu até organizei a minha vida de acordo com as experiências clínicas, né, que eu tinha, o grau de dificuldade das mães que eu acompanhei, né, e das famílias também. E aí, quando a minha filha tinha 2 anos e meio, eu recebi o diagnóstico, né, do espectro autista dela, já num grau de nível de suporte 2, né, 2 para 3 na época. Era bem difícil o convívio, né, mesmo o entendimento do que acontecia com ela, das dificuldades que ela tinha, que era um bebê ainda, né, muito pequenininha, mas já apresentava muitos atrasos no desenvolvimento e muitas particularidades, né, de seletividade alimentar, agressividade, distúrbios no sono, distúrbios sensoriais, dificuldade para fazer carinho nela, né, mesmo em relação às rotinas normais com uma criança, de levar para parquinho, levar para passear em shopping, era sempre muito difícil e com muitos colapsos, né, tanto colapsos autistas quanto convulsões, né, a Luísa tinha aí uma média de 3 convulsões por dia. E eu fui organizando a minha vida com o melhor, né, dentro daquilo que eu já tinha acompanhado das famílias das pessoas com deficiência, e pude me antecipar a muitas dificuldades por conta desse conhecimento, né, e desse cuidado e zelo que eu tinha com os meus pacientes antes, né. Acho que essa inversão de papéis, assim, para mim, foi muito marcante, por eu, de cuidadora, me transformar numa família a ser cuidada, né. Mas eu continuei ali sempre acreditando que dentro da ciência ou dentro da medicina eu poderia encontrar uma resposta que trouxesse um auxílio, né, até pela consciência de que
o espectro autista e mesmo as questões de saúde mental, elas são muito novas na ciência, né? A gente teve uma cultura manicomial muito forte, e a gente ainda está aprendendo a como lidar, a como desenvolver as pessoas, respeitando as individualidades de cada um. E aí, nessas buscas, eu encontrei alguns artigos científicos falando do uso da cannabis para a questão das convulsões, né, da epilepsia, e aí eu encontrei umas palavrinhas chaves muito importantes nesses artigos, né? Uma dessas palavras era a palavra de neuroplasticidade, né? Estímulo à neuroplasticidade. E aí eu comecei atrás para descobrir de que forma eu poderia ter acesso a cannabis aqui no Brasil. Isso era em 2015, e a Anvisa, nessa época, estava discutindo a abertura para proporcionar a importação, né, do óleo, do canabidiol, e eu não estava dentro dos critérios, né? Em 2016 eu vi que seria impossível, porque eles só autorizavam para epilepsia refratária, o que não era o nosso caso, porque embora fossem uma média de 3 convulsões por dia, ainda assim não é considerado uma epilepsia refratária, né? E também porque eles na época só permitiam a importação para quem provasse que já tinha feito de tudo, que essa seria a última opção para o acesso, né? Hoje essa mentalidade já mudou, graças a Deus. Mas eu vi que eu não ia ter acesso e eu já estava muito adoecida, né, e de uma forma, assim, muito desesperada, vendo o sofrimento da minha filha também, as dificuldades, principalmente de inclusão, né, não só os colapsos autistas e a questão das convulsões, mas a parte da inclusão, né, e a reação da sociedade, sempre, assim, sem dar apoio, né, e sem aceitar o diferente, eram muito cruéis, né, e traziam muito sofrimento para a gente. Aí, em 2016, eu vi que isso ia ser impossível, e eu passei o ano inteiro tentando buscar uma alternativa, e uma alternativa que eu ficasse satisfeita também na questão moral, né, porque eu não queria dar a mão para o tráfico, e também não queria que fosse de uma forma ilegal, né, embora o cultivo fosse considerado crime. Mas eu entendi que seria o melhor caminho, que existe uma argumentação jurídica que diz da inexigibilidade de conduta diversa, que é quando você não tem outra alternativa, né? Você entende que ou você comete essa ilicitude para salvar uma vida, ou você vai perder essa vida, né? Que aí nessa escolha de desespero, né? Eu comecei o cultivo. O cultivo foi difícil de aprender, principalmente por conta do medo, não tanto pela planta em si, mas pelo medo do ilegal, né? Medo dos vizinhos, medo da denúncia, dos fantasmas, né? E da educação que a gente recebe em relação à planta. E eu, no começo de 2017, eu fiz o primeiro uso desse óleo com a minha filha. E foi um uso muito positivo, né? Deu muito certo. A gente fez algumas experiências, de início ela já começou a dormir bem, né, já melhorou, depois na sequência a questão da alimentação, e em alguns meses ela começou a balbuciar algumas palavras, né, a demonstrar uma concentração e uma possibilidade de comunicação que a gente não tinha antes. Isso foi um impulso mesmo para tomar coragem, para ir atrás da Defensoria Pública, e dar os primeiros passos para um processo de habeas corpus, né, e de amparo na justiça. Ô, Ângela, e esse processo, né, você teve que comprar o óleo, você ainda não produzia, é isso? Não, eu cheguei a receber um óleo de doação, eu pensei em comprar na época, Luciana, mas na época era inviável, saía R$ 2.600 cada frasco de óleo importado. Eu cheguei a fazer uma estimativa para fazer uma compra, né, de importação, e a hora que chegou era um valor de $80 mil na época, o tratamento anual, né, impossível de ter esse acesso.
E porque até mesmo os impostos na época eram muito caros, era considerado como supérfluo, eles não tinham entendimento como remédio, né? Então, essas primeiras importações que foram feitas com autorização da Anvisa, elas vieram com uma taxa aduaneira muito salgada. Então, na época, saía para pagar 80 mil dólares por mês, é bem, bem surreal mesmo, né? Nossa, eu estou pensando aqui, assim, o quanto deve ter sido desesperador pensar que você precisava de algumas gotinhas, né, para a saúde da sua filha e o quanto isso custava caro, né? E aí a gente pensa no valor que a saúde tem, né? Qual é o real valor de fato da saúde nesse sentido, né? Qual é o incentivo que o governo dá para isso, no sentido de que já existem muitas pesquisas, né, Ângela, comprovando que o óleo, de fato, ele é eficaz. E aí, entrando já nessa questão, né, da produção, e eu sei que você tem algumas histórias, eu não sei de fato se você pode falar sobre isso ou não, mas acho que seria interessante para trazer um pouco de luz e para mostrar o quanto você é pioneira, né, dentro dessa luta, né, de regularização da cannabis medicinal. Eu sei, Ângela, que você teve alguns episódios tristes, né, que te levaram a situações constrangedoras, quando de fato você precisava, naquele momento, salvar a vida da sua filha. Era a saúde da sua filha que estava em jogo e era o que você precisava fazer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quando houve, né, algumas controvérsias no sentido de que você precisava extrair o óleo, mas a polícia não entendia, o governo não entendia e assim por diante. Sim, hoje a gente tem muito entendimento sobre o assunto, embora ainda exista um negacionismo muito grande, né, Luciana? E uma manipulação nas informações a respeito do que é a medicina da maconha, né? Até pelo fato da própria palavra maconha, existe muito preconceito, a gente consegue falar hoje sobre cannabis, mas quando fala de maconha ainda traz uma planta suja, e é a mesma planta, né? A gente precisa ainda amadurecer muito nessas questões sociais e de preconceitos, né, do que veio da guerra às drogas, né? Uma educação até mesmo racista que a gente recebe vinculado a essa planta. Mas, quando eu procurei a Defensoria Pública em agosto de 2017, eles me falaram que eles não conheciam nenhuma ação, né? Assim, não tinha nenhum caso assim, eles precisariam estudar, até porque eu cheguei lá falando que eu plantava maconha, né? E eles entenderam que eu até estava fazendo algo muito nobre, né, em relação à saúde da minha filha, mas não deixava de ser um assunto muito delicado, né, e que isso poderia gerar uma prisão minha, responder por tráfico, né. Então, eles até me esclareceram que se a hora que a ação andasse, existia a possibilidade de eu ter que responder por tráfico, pelo juiz querer investigar para entender direitinho, para ter certeza do que estava acontecendo, né, para depois eles me autorizarem de fato. Então, eles ficaram em estudo dentro da Defensoria Pública, juntaram os núcleos, né, núcleo de direito da pessoa com deficiência, núcleo de direitos humanos, né, trouxe uma discussão muito forte, até pelo fato da política de drogas vigente, e do fato da gente ter tantos problemas vinculados ao tráfico, né, questões sociais, questões de violência, e mesmo o uso abusivo e problemático de várias substâncias, né? E eu fiquei aguardando, eu continuei fazendo o tratamento da minha filha, continuei aprimorando o meu cultivo, aprimorando os relatórios dela, vivendo um momento único, porque finalmente eu estava podendo viver coisas simples que as pessoas, acho que talvez não dão nem valor, né? Que é o fato dela comemorar uma semana sem ir no pronto-socorro, comemorar uma ida num shopping center, né, mais tranquila, conseguir levar ela, né, para um passeio no parquinho, sem ter problema,
sem precisar sair correndo, né? Consegui sentar para comer com ela em algum lugar, mesmo que fosse de uma forma adaptada e rápida, né? Mas eu consegui começar a realizar alguns sonhos pequenos que eu já tinha perdido a esperança até de ir no mercado com ela, e ali eu consegui voltar a ter algumas autonomias de vida normais, né, que as pessoas têm e que eu não conseguia ter. E aí eu acabei tendo algumas questões, né, uma delas foi que eu permiti uma aproximação, né, de um moço, inclusive ele trabalhava na indústria da maconha lá nos Estados Unidos, né, ele trabalhava com a cannabis no Colorado, e ele chegou a vir para o Brasil, né, e a hora que ele chegou aqui até eu fiquei meio que sem entender, a hora que eu vi ele estava se declarando, né, e o fato de eu não querer me dar continuidade, ter um relacionamento com ele de fato, alguma coisa nesse sentido, né, de relacionamento amoroso, ele não aceitou essa negativa, né, esse afastamento, e ele fez a denúncia como se eu fosse traficante mesmo. E isso me trouxe vários problemas, né, porque existe esse silenciamento da mulher, né, essa necessidade, às vezes, de desmoralizar uma mulher por conta de condutas erradas, né, e também de objetificação, de não aceitar que uma mulher ponha fim, né, em algo que não tem nem como ter um relacionamento dessa forma, né, acho que é bem inviável mesmo. E eu acabei tendo um incidente, assim, que eu considero muito grave na minha vida, que foi o fato de ter respondido por tráfico, né, de ter tido até mesmo a casa invadida pela polícia, foi uma situação muito constrangedora, né, mas, ao mesmo tempo, o fato deles terem vindo me investigar, de fato, como se, com essa suspeita, me trouxe muita idoneidade, porque, no fim, a hora que a própria Polícia Civil entendeu o que estava acontecendo, qual era a minha relação com a planta, qual era a relação da saúde da minha filha com essa planta, e que era uma história real, que não era mais uma história mentirosa, de gente chegando lá e no desespero, falando qualquer coisa para se defender de uma acusação grave, isso acabou me trazendo um respaldo, até mesmo para a credibilidade para o meu primeiro habeas corpus, né? Então, aquilo que a própria Defensoria Pública não sabia como agir, ainda estava buscando um caminho seguro, eles acabaram sendo obrigados a agir um ano depois, né, em julho, de uma forma mais ágil, né, e a palavra da própria Polícia Civil pesou muito em meu favor, em favor da saúde da minha filha. Hoje a gente já tem 6 habeas corpus, né, mas saiu o nosso último, que é definitivo, e isso acaba trazendo aí uma ficha criminal para a gente, né, mas é um crime por amor, foi algo que é necessário, e eu entendo que hoje, até mesmo com essas discussões da descriminalização da cannabis, e do acesso à medicina, de uma forma mais ampla, do entendimento, das discussões de projetos de lei, das discussões com a Anvisa e com o governo federal, a gente já tem muitos avanços e isso está mudando de uma forma muito radical. Nossa, Ângela, eu olho assim muito para a sua história com esse olhar, assim, sabe, de apego com a saúde e com a vida, né, porque você estava ali lutando o tempo todo para que a sua filha tivesse um mínimo, né, de qualidade de vida igual a qualquer outra criança, né, e passar por tudo isso, eu imagino que não deve ter sido nada fácil, até levando em consideração, porque não bastasse só o sofrimento da sua filha, você estava passando por uma outra situação, né, que era a questão de ser indiciada, né, por uma coisa que você não fazia. A Rosana, que está aqui nos nossos bastidores, está recebendo as perguntas, né, dos ouvintes da rádio. Rô, tem pergunta aí para a gente, amiga? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? A gente te ouve bem, Rô, está com a voz rouca, mas a gente está te ouvindo bem. Boa noite, Luciana Trindade.
Boa noite, Ângela. Seja muito bem-vinda ao programa. Hoje eu não participo efetivamente com vocês, mas estou aqui nos bastidores e nas perguntas. Desejando também boa noite aos nossos ouvintes de casa, ao Joaquim, que está aqui conosco, né? O Joaquim Batista, que é da nossa técnica, também ao JB, e às rádios parceiras, que no final estarei agradecendo a todos. Ângela, muito bom papo, estou aqui acompanhando, e tem pergunta sim. Eu tenho uma pergunta hoje do Pedro Lucas, ele esteve aqui com a gente na semana passada. Pedro Lucas, que é uma pessoa autista, ele pergunta, ele fala, eu sou Pedro, autista, e estou a buscar uma forma de conseguir uma avaliação médica para o uso de cannabis, porém meu médico diz que não sabe como prescrever. O que você orienta? Oi, Rosana, boa noite. Muito obrigada Boa pela noite. acolhida. Pedro, acho que a sua dúvida, ela é uma dúvida muito importante, né? Hoje o caminho para o acesso à medicina da cannabis, ele é mais simples, né? Ele é mais simplificado pelo fato de você ter alternativas de acesso, né? Aqui no Brasil, hoje, você tem um acesso que é essa via pelo autocultivo ainda. Se você fizer essa escolha, depois você pode entrar em contato com a Luciana ou com a Rosana e pegar o meu contato pessoal, eu posso te auxiliar. Você não vai precisar passar pelo mesmo enfrentamento que eu passei, porque muitas portas já se abriram, né? Mas em relação a... Você tem também as associações fazendo um bom trabalho aqui no Brasil de fornecimento de acesso democrático mais acessível com o óleo pronto. E você tem também as importações, né? A indústria farmacêutica, ela atua no Brasil em peso, embora seja caro, né? Mas ainda assim você tem uma acessibilidade mais fácil por você poder comprar na farmácia, né? São óleos diferentes, são óleos bem distintos, existe toda uma necessidade de conhecimento de fisiologia, né? Até mesmo para o seu médico poder prescrever, porque o que a Anvisa autoriza hoje para importação é o que eles consideram seguro dentro do conhecimento deles lá de 2015, que já era um conhecimento que a gente mesmo já apontou como sendo negacionista, porque você tem uma amplitude muito grande de canabinoides, que são essas substâncias da planta, né? Então, da mesma forma que o nosso corpo produz muitos hormônios, a planta produz diversos canabinoides, e o nosso corpo também produz esses canabinoides. Então, por exemplo, o tratamento ideal para uma pessoa do espectro autista, dentro da ciência, não é o que a Anvisa autoriza hoje, né? Então, isso traz uma certa saia justa de necessidade de conhecimento para o médico poder fazer a prescrição, sabendo que é uma prescrição de um conhecimento que muitas vezes ficou proibido. Esse conhecimento da cannabis, para os médicos que se formaram até a década de 30 do século passado, ele era um conhecimento pleno na universidade. Você tem diversos livros, eu mesma tive acesso a livros de medicina de 1880, de 1900, que falavam exatamente da forma com que de acesso da forma com que eu faço para minha filha, e depois esse assunto ele foi suprimido dos livros por conta da guerra às drogas e por conta principalmente da guerra ao ópio, tá? Então, os médicos eles precisam fazer uma atualização sobre fisiologia muito importante, porque foi um conhecimento proibido, e até mesmo o conhecimento que nós profissionais de saúde recebemos é de que era uma substância que faria mal, que traria dependência, né, porque eles colocam todas as drogas no mesmo contexto, né, o que não é. Então, hoje, o melhor caminho, que nem para uma situação como a sua, que você tem um médico que é simpático à questão, disposto a estudar o assunto, é buscar um local de ponta. Quais são os lugares de ponta hoje que você tem, que vão trazer um conhecimento sem ser tendencioso para a indústria farmacêutica e para o proibicionismo, né? São as universidades. Então, de novo, eu me coloco aí à disposição, até mesmo para poder trazer, fazer essa ponte com o seu médico, né, para ele ter esse acesso, seja artigos científicos,
seja a universidades que estudem o assunto, de fato, né, para você poder ter o melhor tratamento para a sua condição do espectro autista. Perfeito, Ângela. Obrigada por responder ao nosso ouvinte e querido Pedro Lucas. Mais uma pergunta aqui, do Dr. Joelson Dias, que ele diz: como diretora da Associação Mães Conhas do Brasil e participante ativa na defesa do uso terapêutico de cannabis, quais são os maiores desafios que as famílias enfrentam para acessar tratamentos à base de cannabis e quais medidas você acredita que poderiam facilitar esse acesso para as pessoas com deficiência e doenças raras? Muito boa pergunta aí do nosso querido Joelson Dias. Obrigada pela participação dos nossos ouvintes. Nós estamos, então, no estúdio com a Ângela Boim. Muito obrigada, Joelson, pela pergunta. Eu acho que hoje o maior perigo que existe em relação ao uso da cannabis, e não só em relação ao uso da cannabis, em relação a qualquer tratamento de saúde, são as fake news, né? São as manipulações de informação. E a única forma que a gente tem de combater essas fake news e essa cultura de mentiras é com letramento científico, né? E existe muito material sobre cannabis que não vem com uma linguagem difícil, que já vem com uma linguagem mais acessível, né? Já vem traduzido em diversas formas para a gente poder entender de uma forma muito clara como funciona a cannabis e de que forma ela pode atuar no corpo, né? Isso é muito importante. Quando eu falo sobre conhecimento científico, para vocês terem uma noção, hoje existem testes genéticos. Você tem aqui, como no Brasil, você fazer uma coleta de saliva, mandar para um laboratório nos Estados Unidos e fazer uma análise do seu perfil de canabinoides. E através dessa análise de perfil, você vê qual é a melhor planta para a sua condição de saúde, né? Então, você tem mais de 2.000 tipos de plantas, por exemplo, né? E dali saem diversas combinações de canabinoides. Se você fizer um tratamento específico para a sua saúde, você tem como fazer um teste genético desses, por exemplo, ou com o seu diagnóstico, você buscar qual seria, de fato, o melhor tratamento com cannabis, né? Só que a gente, ao invés de ter esse tratamento individualizado, específico e com potencial terapêutico infinito, a gente tem uma quantidade de preconceito enorme que coloca medo nas pessoas, né? E que faz com que as pessoas se tornem escravas, até mesmo da indústria farmacêutica. Então, você vai comprar na farmácia um paliativo, quando você poderia ter acesso a uma medicina mais ampla, né? E enquanto a regulamentação não vem, enquanto você não tem numa farmácia homeopática para você fazer um tratamento desses, ou mesmo na farmácia viva, o que sobra para a gente é isso, ou você faz esses testes genéticos e consegue de alguma forma cultivar a sua cannabis, ou você busca numa associação pequena que tenha uma condição de te atender individualmente, né? Mas o pior problema que a gente tem hoje é esse desconhecimento e essa proliferação sempre de fake news, de culturas mentirosas em relação a essa medicina. Ana? Excelente, Ângela. Ângela, aproveitando que a Rosana falou, né, aí de uma das organizações das quais você representa e ajudou a organizar, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto de lei que o deputado Caio França, né, acho que protocolou, já foi homologado, enfim, né, e protocolado, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse processo do projeto e qual a importância desse projeto, né, para a cannabis no Brasil. Nossa, é uma importância histórica, Luciana, histórica mesmo. Acho que a gente que é militante fica um pouco frustrado com o projeto de lei, mas eu entendo que
foi tão importante esse projeto de lei do Caio França, porque, primeiro, ele conseguiu, num tempo recorde, né, combater todo um proibicionismo que não permitia o avanço do acesso a cannabis pelo SUS, né? E essa autorização, ela tem que, como é um fornecimento pelo SUS com verba pública, ele tem que seguir algumas regras, né? E essas regras as pessoas têm muita dificuldade para entender. Então ele conseguiu, num tempo muito rápido, providenciar um projeto de lei, escrever um projeto de lei. Ele conseguiu fechar parcerias aqui na Lesp, né, de uma forma suprapartidária, que eu acho isso muito, muito interessante, né, e conseguiu a aprovação ali, né. O mesmo governador, quando foi aprovar o Tarcísio, ele colocou diversos vetos, mas mesmo ele colocando vetos, ele demonstrou uma certa sensibilidade ao projeto de lei e fez a aprovação, né. Dali foi criada uma comissão, embora essa comissão hoje tenha iniciado com três condições apenas para receber, né, até eu vou pegar aqui direitinho, passo a passo, viu, gente, para não falar bobagem, mas foram apenas 3 condições, né, o autismo, por exemplo, não entrou ainda nesse momento, mas eu acredito que é um projeto de lei que a tendência é continuar evoluindo, né, é continuar uma construção mesmo, porque esse foi o primeiro projeto de lei, né, aprovado dessa maneira. Outros estados hoje também estão seguindo esse modelo e estão conseguindo aprimorar por conta dos avanços de conhecimento, né, e de mudança de pensamento que as pessoas passaram a ter por conta da aprovação do projeto de lei do Caio França, né. Eu acho isso bárbaro, porque a gente, quando falava de cannabis no SUS até pouco tempo atrás, não conseguia encontrar um caminho. Por mais que a gente fale de farmácia viva, por exemplo, você não tinha como ter acesso, né? A única forma de acesso que as pessoas tinham através do SUS era da farmácia de alto custo. Então, eles entravam com uma ação e conseguiam fazer com que o governo bancasse, né? Hoje, esse projeto de lei que já está entrando em vigor agora, viu, Luciana? Inclusive, o pessoal está ainda buscando informação, os médicos estão buscando capacitação, mas o fluxo ele já está bem estabelecido, né? Porque eles fizeram protocolos específicos dentro das unidades básicas de saúde para poder fazer essa solicitação, né? E a primeira remessa já foi pedida. Então, se não me engano, a gente tem as condições de epilepsia de difícil controle, por enquanto, né? Que é Dravet, Guillain-Barré, se não me engano, e tem mais uma outra doença rara, que eu não estou conseguindo me recordar agora. Mas foi específico mesmo, acho que para o recorte das doenças raras. Mas tem uma outra questão muito importante que eu acho que é legal você falar, porque você está lá como representante, né, que foi a frente parlamentar, né, e não só a frente parlamentar, mas também acho que tem o conselho político junto com algumas universidades, é isso? Sim, assim, o projeto de lei, ele foi criada uma comissão específica para o projeto de lei. No fim, eu não participei dessa construção da comissão, né, mas eu fui junto, em paralelo, na frente parlamentar. A frente parlamentar eu achei também muito ousada, viu? Muito mesmo. Deixo aí meus elogios, porque o Caio França, ele foi junto com o Eduardo Suplicy, eles se deram as mãos, né? Sempre nessa visão suprapartidária, em benefício de uma outra construção maior, que envolve a saúde pública das pessoas, né? E acho que fazer política não é para ser essa coisa polarizada e tóxica que a gente tem visto aí nos últimos anos, porque no fim quem acaba morrendo somos nós, né? Principalmente as pessoas com deficiência que acabam ficando mais vulneráveis, e o que eles mostraram ali é que com diálogo, né, e muito respeito à população, existem várias construções a serem feitas. Eles conseguiram R$750 mil por verba parlamentar,
para montar editais, né? Esses editais, eles foram contemplados de uma forma muito ampla, com diversas frentes para acesso e desenvolvimento de ciência no Brasil da cannabis. Então, a gente teve a Unesp recebendo verba, a Unicamp também sendo contemplada no edital, a gente teve edital que vai trazer educação, não só para essa questão da cannabis, mas educação ampla para Higienópolis, né, que é uma região ali muito vulnerável. Então, assim, e também teve ampliação de cultivo e construção de laboratórios na Cultive. Foram 5 projetos que eu entendo que são muito importantes, né? Então, foi o primeiro edital de cannabis no Brasil construído de uma forma, assim, muito elegante, posso dizer assim, e democrática também, porque a própria comissão parlamentar, ela trouxe pessoas conservadoras, pessoas mais arrojadas no assunto, médicos capacitados, né, diferentes visões, né, visão social, visão política, para fazer uma construção única e muito inovadora aqui no Brasil. Foi muito legal, foi um privilégio ter participado dessa construção. Ele quebrou uns paradigmas, né, Ângela? Eu sinto muito orgulho, assim, desse trabalho que você tem desenvolvido, que o próprio deputado tem feito, levado a bandeira para todo lado, né, abrindo espaço para o diálogo, para que as pessoas entendam, de fato, que a planta, né, que é tão discriminada, ela é vida, né, que ela traz saúde, que ela beneficia, que ela dá qualidade de vida. E isso é tão importante, né? A gente passa por tantos processos de discriminação enquanto pessoas com deficiência, e quando a gente entra alguma medicação, alguma coisa que de fato vai te dar uma qualidade de vida, como é o óleo do canabidiol, a gente precisa abraçar isso muito, né? Porque a esperança, de fato, é que a gente consiga ter um mínimo de qualidade, né? E a medicação é para isso, olhar para a medicação, de fato, como a oportunidade de você viver bem, né? Sem ter nenhum tipo de convulsão. Eu tenho uma amiga que tem uma filha que tem paralisia cerebral, e na época que eu estava trabalhando com essa amiga, a gente fazia eventos juntas, a filha dela tinha mais de 60 convulsões por dia, mas era um negócio assim, Ângela, para quem vive assim, muito pesado. Era um sofrimento muito grande, muito grande. E a menina, passado agora alguns anos, ela começou a fazer o tratamento com canabidiol, né? E a diferença de 60 caiu para 1 ou 2 convulsões, assim, que ela tem por dia, e muito fracas, não nada igual comparado ao que ela tinha antes. É inacreditável, assim, os benefícios que a planta, de fato, traz enquanto benefício para a saúde. Ângela, a gente tem mais perguntas, a Rosana está com elas ali. Rô, tá por aí, amiga? Eu sei que está bombando aí de perguntas. Estou sim, nós estamos então às 19h39 no estúdio, e aqui no programa Segura Que Lá Vem Elas, com Ângela Abuim. Grande prazer, Ângela, ter você. E o nosso público de casa está mandando muitas perguntas. Eu tenho aqui agora a pergunta da nossa querida Tereza Vilela, e ela diz: quais são alguns dos benefícios do uso do canabidiol para pessoas com deficiência com deficiência psicossocial que necessitem fazer uso desse medicamento? Como que é o nome dela? Tereza? A Tereza Vilela, isso. Sim. Obrigada, Tereza, pela pergunta. Bom, os benefícios, eles são muito amplos, né? Eu acho que o uso do óleo, ele é um uso muito importante. Quando a gente fala de pessoas com deficiências, ele é bem amplo, né, o termo. A gente tem muitas condições diferentes, né? Mas para as questões de psiquiatria, eu vou usar o exemplo daqui de casa, tá bom? Primeiro,
Bom, em relação à minha filha, eu tenho alguns objetivos, né, que eu aprimorei ao longo desses anos com o uso do óleo. O primeiro é a substituição de um ansiolítico, né? Então, ela não faz uso de ansiolítico mais, né? No autismo também é muito comum a gente fazer o uso de regulador de humor, ela não usa, que ela usa a cannabis só, né, o óleo. Também tem a questão para sono, né, as dificuldades do sono, ela também teve muita melhora. Na seletividade alimentar, ela também teve muita melhora. E também, em paralelo, tem a questão das inflamações, né? Então, as inflamações de intestino, por exemplo, também diminuíram, né? Até a melhora na alimentação veio disso. Antes da gente entrar no ar aqui, eu contei para a Luciana que eu tenho algumas variedades de óleo aqui em casa, mas por conta do privilégio que a gente teve de ter esse início precoce, né? Então, eu tenho um óleo que eu uso para ela no cotidiano. Eu tenho um óleo para crises, né, quando ela entra em colapsos autistas, quando ela fica muito nervosa, muito tensa, né, e agora eu estou desenvolvendo um outro óleo para o período dela de TPM, né. O óleo, ele também atua, a gente fala que a cannabis, ela atua na neuroplasticidade, mas ela também atua na neurogênese. Então, você consegue ter um retorno melhor das terapias, né? Porque não adianta você fazer uso do óleo e não fazer as terapias. Se você proporciona um ambiente ideal no cérebro para dar início para uma série de aprendizados, esses aprendizados têm que vir. Só que esses aprendizados só vêm se você fizer terapia, se você tiver acesso a uma TO, a uma fono, a uma fisioterapia, né? A uma psicopedagoga, a uma escola inclusiva. Então, tudo isso é importante. Na minha saúde, Ângela, hoje, né, eu já fiz o uso para substituição de ansiolíticos, mas já tem 3 anos eu tive uma fratura na perna muito importante, eu coloquei pinos, né, e eu tenho alergia a opioides. Então, quando me dá muita dor, que nem ontem à noite com o frio que está fazendo aqui em Campinas, a minha perna começou a doer muito, aí eu fiz o uso de um outro tipo de óleo que eu tenho aqui em casa, de cannabis, específico para dor, né? Então, ele veio para substituir aqui os opioides na minha questão, né? E aí não tem como falar de saúde mental quando eu tenho uma pessoa com muita dor, né, gente? Então, é muito... Não é algo tão simples assim você falar sobre saúde mental aqui no Brasil quando você tem dor ou quando você tem outras necessidades, né? Como um acolhimento, fome, né? Não conseguir pagar conta, ter que viver de BPC, né? São muitas questões aí que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de saúde mental e dessa questão psicossocial. Perfeito, Ângela, estou aqui encantada. Hoje eu estou de ouvinte, mas participando aqui das perguntas. E tem mais, tem a pergunta do Ares, ele diz, se você está acompanhando esse debate da cannabis medicinal no Congresso. Sim, Ares, eu estou acompanhando, até porque também existe aqui em paralelo com a gente um movimento de descriminalização, né, da maconha e até mesmo de outras substâncias, né, e de drogas, né, e as pessoas têm confundido um pouco os assuntos, porque mesmo o uso medicinal da cannabis, você tem também o uso fumado em algumas situações, né, então... até mesmo por ser mais rápido, né? Quando a gente pensa que os remédios que a gente usa, principalmente pessoa com deficiência a longo prazo, eles são remédios que agridem o fígado da gente, né? E isso dificulta muitas vezes o metabolismo de outros remédios. E a maconha, ela é hepatoprotetora, só isso já dá um nó na cabeça de muitas pessoas, porque como que você vai falar que uma pessoa vai fumar maconha para uso medicinal, quando todo mundo associa isso ao uso problemático e abusivo de drogas, né? E aí você vê uma pessoa numa condição extrema de saúde, às vezes com o próprio câncer no fígado, por exemplo,
fazendo uso de cannabis por óleo ou de uma forma aspirada, isso traz muitas complicações, né? E uma das complicações é a criminalização, né? Então, eu tenho acompanhado não só essas discussões, porque eu vi votos no Supremo muito importantes e que trouxeram estudos que eu mesma não conhecia, né? E pedi acesso, estou estudando tudo isso, porque envolve questões sociais importantes. E a gente teve no Senado a construção de uma PEC, que é essa PEC 45, que quer criminalizar pessoas com porte de qualquer substância em qualquer quantidade. E aí eu entendo que a gente vai ter, sim, usuários, né, sendo criminalizados quando eles mereciam receber um tratamento adequado, um tratamento de saúde, né, e também pacientes de cannabis conscientes sendo criminalizados também, né? Então, isso me preocupa bastante. E também me preocupa o fato da gente ter muita discussão no Senado, na Câmara dos Deputados, favorecendo a indústria farmacêutica, favorecendo até mesmo sistemas de tráfico internacional de fora do Brasil, mas não incluindo uma possibilidade de uma produção e do desenvolvimento de uma nova economia aqui no Brasil. Então, tem sido difícil conversar, né, de novo, por conta do excesso de fake news e de uma cultura muito preconceituosa que a gente tem em relação à cannabis, né, e isso tudo precisa ser mudado. Eu tenho ido para Brasília, cada vez que eu vou para lá participar de uma audiência pública, ou mesmo numa possibilidade de diálogo, né, a gente tem conversado de uma forma muito aberta. As pessoas até falam para mim que a minha história é heróica, que eu posso cultivar maconha, mas quando você fala de muita gente cultivando já é mais difícil, né? E, no entanto, mesmo quando a gente olha para o problema das drogas aqui no Brasil, quando vê a Cracolândia, por exemplo, né? A Universidade de Brasília, a UNB, ela fez um estudo sobre o uso do canabidiol para o tratamento de dependência química. E eles fizeram um tratamento, uma pesquisa com uso para crack, né? E o crack é um problema, não só o crack, mas eu entendo até que o alcoolismo é um problema maior, né? Que as pessoas não enxergam, mas o crack é um problema que tem incomodado muito a sociedade, e a gente já tem pesquisas comprovando sobre o uso de cannabis para o tratamento de dependência de crack. Então, como que você vai conseguir fazer esse tipo de pesquisa ou colocar em prática algo que a ciência já comprovou se você tem tantas leis querendo colocar essas pessoas na cadeia ao invés de tratar elas, né? Então, a gente precisa amadurecer nesse assunto, parar para discutir, para conversar, para ver os prós e contras também, né? Mas é uma coisa que a gente só vai conseguir encontrar a solução se todo mundo parar para conversar. E até eu queria deixar aqui a minha crítica, né? Que a droga mais consumida no Brasil é o álcool. E é uma das mais difíceis de serem tratadas, porque é socialmente aceito, né? Então, a gente precisa ter esse esclarecimento, conversar abertamente sobre essas questões das substâncias em geral, de drogas em geral, e também do álcool, né, e trazer sempre essa discussão em relação à saúde mental das pessoas, e colocar pessoas na necessidade de tratamento médico, e não obrigatoriamente de achar que vai todo mundo para a cadeia, e que ir para a cadeia vai resolver uma questão de dependência química, né? Muitos são os desafios, né, Ângela, quando a gente pensa, né, nessa questão da regulamentação de fato da cannabis e ainda o que rola de preconceito por trás de tudo isso. Ângela, a gente está chegando nos 10 minutos finais do nosso programa e eu tenho duas perguntas que eu vou tentar juntar e fazer em uma, né? Primeiro, por que a liberação da cannabis no Brasil é tão difícil? Mais ou menos você já meio que respondeu, né? E quais as doenças podem ser tratadas com canabidiol? Você falou um pouco, né, do que a lei do Caio França trata aqui em São Paulo, mas a gente pode ampliar mais esse espectro, né? Que outras doenças, de fato, podem ser tratadas pelo canabidiol?
Ah, sim, até eu já conversei com o deputado Caio França sobre essa questão, né? E ele assumiu um compromisso de ampliar o debate, de incluir outras condições no projeto de lei, né? Acho que vai ter um avanço aí, viu, Luciano? Importantíssimo. Bom, e eu estou aqui esperando, né? Eu acho que, primeiro, para responder, né? Essa questão das doenças e das condições também, né? Como o nosso próprio corpo produz canabinoides, né? Então, a gente tem na planta substâncias análogas a que o nosso corpo produz, né? Até por isso que a gente tem uma afinidade muito grande. Mas, como eu falei lá atrás, existe uma dificuldade na ciência, na medicina, que foi o apagamento de um conhecimento por muito tempo. Então, na década de 60 e 70, quando os pesquisadores, em específico dois, né, um que é o Meshulam, que é um professor da Universidade de Israel, e o outro que é o professor Osvaldo Carlini, que é um pesquisador brasileiro renomadíssimo, né, os dois falecidos, eles descobriram o THC e depois eles descobriram o CBD. E aí eles conseguiram entender que são substâncias que, junto com outras substâncias, né, tanto no nosso corpo quanto na planta, eles produzem o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo, né? Então, quando ele equilibra tecidos, quando ele equilibra órgãos, mesmo quando você pega um eletroencefalograma que vem organizadinho, né, que a gente pega primeiro quando está tendo convulsão, ele é todo bagunçado, e aí você vai pegar depois com o uso do óleo, ele já tem um padrão de onda, né, ele já é um exame limpo, você vê o poder da planta, né, e é muito amplo. Então, a gama de condições de doenças a serem tratadas é muito amplo mesmo. Você tem desde pomadas para tratar dermatite bolhosa, né, que é uma doença dificílima de tratamento, você tem tratamento para AVC, para Alzheimer, para Parkinson, para a questão do espectro autista, né, para câncer, porque o próprio THC é uma substância antitumoral, né, para substituição de opioides, para tratamento de dor, né, para tratamento de inflamações de intestino, e aí vai bem amplo, incluindo até mesmo doença de Crohn, que também é uma doença que traz muito sofrimento, né, tem pessoas que fazem uso para tratamento de dor fantasma, quando você tem uma amputação de membro, né, para substituição de anti-inflamatórios também é muito comum. Você tem uso para esclerose múltipla, para esclerose lateral amiotrófica, a maioria das doenças autoimunes também tem tratamento com cannabis, né? A gente ainda tem estudos mais recentes falando do uso por atletas, né, para substituição de outros medicamentos, principalmente atleta de ponta, até mesmo autorização já pelo COI, de alguns padrões de óleo, e principalmente de atletas de luta. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles já não são mais pegos pelo doping, está autorizado com reconhecimento científico. E a gente ainda tem, indo para um outro lado, pessoas fazendo uso para cicatrização de pós-cirúrgico, né, cicatrização de escaras, até mesmo doenças de senilidade, né, que já vem por idade, o uso ele é bem amplo, e eu tenho visto resultados assim muito positivos, não só aqui na minha casa, mas de pessoas queridas que eu tive o privilégio de poder acompanhar com diagnósticos e condições muito diferentes. Muito bacana, assim, para a gente é esperança, né, Ângela? Para as pessoas com deficiência, para as famílias que têm, né, pessoas que têm algum transtorno mental, enfim, e que depende, né, da medicação hoje que está regulamentada no mercado, mas que de fato a gente sabe que é só para remediar mesmo, porque não trata. O canabidiol é uma luz aí no fim do túnel. Ângela, para a gente poder finalizar, eu queria que você passasse as suas redes sociais, deixasse os seus contatos aí para quem quer conhecer um pouco mais sobre
o canabidiol, sobre como tratar, como pode participar, né, das organizações aí que você atua e representa. Agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa, pedir para a Rosana também finalizar, falando das nossas filiadas que fazem a transmissão do nosso programa, agradecer o JB também, que está aqui hoje presente, aí nos bastidores. Obrigada, Luciana. Bom, meu e-mail é angela_aboin, ABOIN, né, @yahoo.com.br. Nas redes sociais, também o meu perfil particular é o @angela_aboin, com M de navio. A associação que eu estou como diretora é Mães Conhas do Brasil, né, uma associação principalmente voltada para a questão de construção de políticas públicas e do acesso democrático, incluindo o cultivo doméstico, né. Agora, a gente também está à frente da federação, né, que é a FACT, a Federação de Associações de Cannabis Terapêuticas, então mesmo alguém que queira fazer uso de óleo, ali dentro tem 45 associações federadas já no Brasil, inclusive a gente está construindo um projeto de autorregulação para poder ter boas práticas, porque nós temos recebido autorização criminal, as pessoas têm buscado amparo da Anvisa e a gente fica aí meio que perdido, então nós decidimos nos organizar por conta, né, até mesmo para poder reconhecer o movimento que a gente está construindo já há tantos anos. Então, na FACT, né, que é a Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, também está lá, é FACT Brasil, FACT Brasil, no Instagram, né, acho que é o canal que a gente mais tem usado de informações, inclusive nesse projeto de autorregulação que a gente está começando agora, a gente vai fazer alguns webinars, então se tiver profissionais aqui, e mesmo pacientes e potencial querendo aprender, querendo conhecer, pode vir participar. Eu também queria deixar o convite, existe um curso da Unifesp, que sempre, agora eles estão fazendo, já começou as aulas, mas se alguém quiser assistir pelo YouTube, é aberto, é o curso mais amplo que tem, ele é um curso de extensão universitária, né, então qualquer pessoa pode fazer, ele é muito aberto, e ele traz os conhecimentos básicos em relação a cannabis, e principalmente em relação à medicina canabinoide. Então, tem no YouTube, né, é o curso da Unifesp, também se quiser escrever, não conseguir achar o link, pode pegar o contato, escrever, eu ajudo vocês a conseguirem ter esse acesso, né, para poder ter conhecimento de fato, né. Muito bom, Ângela, ouvindo aqui você, e aí já observando, né, que existe essa necessidade, um grande momento, né, de mudança, né, em direção à legalização do uso do cannabis, porque tem a necessidade do plantio da erva para fins medicinais, né, a gente precisa ter esse enfoque na descriminalização e entender o quanto que é importante essa planta na cura de doenças. Eu acho que a gente aí tem ampliado esse debate, por isso que a gente convidou você aqui hoje, para que ele também não fique apenas no âmbito do Poder Judiciário, que tem sensibilizado cada vez mais, né, quando tem a concessão de habeas corpus, mas que isso seja ampliado nas discussões dentro de associações como a sua, e outras associações e movimentos de pessoas, né, com deficiência e doenças raras que precisam, então, né, ter o uso dessa erva como uma medicação para fins medicinais. Ângela, a gente quer muito te agradecer a participação, né, nessa noite de hoje, sábado, dia 1º de junho. Quero agradecer aqui a presença no estúdio do nosso também diretor técnico, JB, que também estão com o Joaquim Alves, agradecer aos nossos ouvintes de casa, eu fiquei hoje aqui na escuta, mas com essa participação, agradecer as nossas rádios, né, afiliadas, que é as rádios parceiras, Rádio Alta Sintonia, Web Rádio Inclusiva, Web Rádio Arte Moderna
e Web a Rádio Central Forrozeira. Estão todos os sábados transmitindo o programa Segura que Lá Vem Elas. Luciana, muito obrigada. Você comandou o programa maravilhosamente bem. Obrigada por toda a parceria de sempre. Uma boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite a todos do estúdio. Boa noite, eu que agradeço imensamente aqui. Parabéns, Luciana, parabéns, Rosana. Programa Obrigada, excelente. Ângela. Muito obrigada. Sim, Até a tivemos- próxima, pessoal. Sábado que vem a gente está aqui de novo. Segura que lá vem elas. Obrigada, Ângela. Lu, só avisar os nossos ouvintes, até quem quiser assistir novamente para ter mais informações também, fica gravado, não é, Luciana? No canal da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Nós disponibilizamos todos os conteúdos das entrevistas. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, amiga Ângela. Foi incrível, amiga. Obrigada mesmo, viu? Ai, obrigada, Luciana. Eu até nem falei, eu fiquei com medo aqui de falar mais. Falei, Não, foi incrível. Obrigada. ai, eu que agradeço.